Lucas 21, 31. Preste bem atenção, né? Toda a expressão é Jesus Cristo falando. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, todo na terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávido, digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Feche os teus olhos. Eterno Pai Celestial, lemos Tua Escritura e sabemos, Pai, que dentro dessa palavra há muito entendimento, Senhor. Inspiração divina, que o Senhor possa nos revelar. Jesus se expressou. Agora o Teu Espírito Santo, no último tempo, diz que haveria luz, entendimento, conhecimento, sabedoria, e só Tu podes dar isso aos Teus filhos. Por isso esperamos em Ti, Senhor, essa noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Esse é um assunto muito importante, irmão. Quando se deparamos com esse assunto, é você poder compreender bem o que está sendo falado, porque a expressão de Jesus é muito importante, né? Ele diz que as coisas iam acontecer da forma como ele está prevendo o acontecimento. Então ele está dando uma informação importante para a sua vida no que está, no instante, né? No que está acontecendo agora. E se você for observar, você logo vai perceber que isso acontece. Isso é uma armadilha? É uma armadilha. Isso é uma forma de pegar as pessoas? É uma forma de pegar as pessoas. Então, olhando isso, ele fala uma coisa importante que eu quero ler aqui. Ele vai dizer assim, no 34. Olhai por vós, que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue. Daí ele vai usar três coisas. Ele vai usar glutonaria, embriaguez e os cuidados dessa vida. Então ele usou, vamos pegar essas duas coisas primeiras. Glutonaria. Tem vezes que nós temos hoje essa facilidade, né? Você entra na internet, coloca a palavra ali e ela logo vai se encaixar com alguma coisa, informação. Mas eu achei interessante que a AI, inteligência artificial, né? Ela vai dar uma informação para você. Mas se você buscar, você tem que ter um entendimento de umas coisas. Quando você vai buscar um assunto, tem assuntos que são daqui, do mundo. E tem assuntos que são bíblicos. Mesmo a inteligência artificial, se tu for colocar assunto relacionado bíblico, ela vai te colocar em uma posição muito interessante. Claro que ela não tem uma revelação, mas ela te coloca com uma sabedoria humana muito próximo do que é a revelação. Já vou dizer isso para você não ter dúvida. Porque o conhecimento humano é uma coisa muito importante. Você diz assim, mas Deus não jogou o conhecimento humano? Não, não é isso. Paulo, quando ele fala assim, que ele tinha aquele conhecimento todo, ele pegou aquele conhecimento e jogou, porque existe uma revelação muito poderosa que ainda ele não tinha compreendido. Mas um conhecimento dele de línguas, o conhecimento, como ele aprendeu um monte de coisa, ele usou. E usou muitas vezes, ele usou. Quando ele ia ser preso, ele dizia assim, opa, eu sou romano. Tem que ser julgado.
Então, ele usou muitas coisas nesse sentido, humanas, para proteger a ele também. Então, não confunda isso. Se você tem um conhecimento humano, Deus te abençoe, né? Mas claro que a Bíblia tem uns padrões importantes. Aqui, ó. Quando você fala de glutonaria, ela vai dizer uma coisa interessante. Ela vai dizer uma coisa assim, ó. A glutonaria afeta a mente e afeta o coração. Poxa, mas afeta a mente e o coração? Daí ela vai dar outra informação. Ela vai dizer assim, ó. Você vai ficar, quando come demais, de excesso, você vai ficar preguiçoso e descuidado. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que muitos de nós já comemos um pouquinho a mais, né? Daí você fica cansado, você quer mais deitar, você quer ficar despreocupado, né? Você percebeu aqui o que acontece? E interessante que a embriaguez também está na mesma linha. Afeta a parte central nervosa e também afeta o coração. Será que Jesus estava estudando medicina para falar sobre isso? Olha só. Por quê? Quando a pessoa não está sóbria, você daria a sua vida para um médico que não está sóbrio fazer uma cirurgia? Daria a um juiz que não está sóbrio julgar a tua causa? Então você perceba que a mesma coisa acontece, glutonaria e embriaguez. Afeta o quê? O sistema central nervoso e também afeta o coração. Ciência. Sabia que quando... Isso é ciência, isso já foi estudado, isso aí foi definido. Quando o magistrado ou um juiz vai dar uma causa, antes do meio-dia, que ainda ele não almoçou, interessante isso, né? É mais difícil ele dar essa causa, por ainda não ter almoçado. Mas depois de almoçar, estar ali à tarde, ele é mais fácil de dar a causa. Interessante isso, né? Isso é ciência. Isso aí você pode buscar, você vai entender o que quer dizer. Você já viu quando você vai fazer um negócio que está sem comer? E quando você chega lá, você come, a pessoa senta, come aí, vamos comer um pouquinho, tal. Daqui a pouquinho você faz um negócio. Você entendeu? Isso tudo tem sabedoria no meio. Mas eu estou te explicando algumas coisas que é da ciência humana. Quando você senta, se alimenta, daí você toma as decisões melhores, mais cordiais, melhores para fazer. Isso. Agora, será que Jesus não entende toda essa ação e não está explicando algumas coisas para nós? Aonde afeta a glutonaria? Na mente. Aonde afeta estar embriagado? Na mente. E isso afeta também o coração e as tuas ações. Então, é nesse contexto que ele vai dizer duas coisas sobre isso. Mas ele vai entrar em outro contexto e vai dizer assim, e os cuidados dessa vida. Agora, quando você procura os cuidados dessa vida ali, ela vai dar uma informação assim para você. Os cuidados da vida é uma coisa boa, irmã. Você vai cuidar da sua vida, da sua saúde, você vai se alimentar bem, tudo isso. Mas quando você leva para a internet perguntando os cuidados da vida em relação à Bíblia, já muda tudo. Muda porque a informação já é diferente na Bíblia. Os cuidados da vida é quando você não confia nas promessas de Deus. Quando você não confia no que Deus disse na Bíblia. E daí você vai para os cuidados da vida. Apesar que os cuidados da vida não é bom? Sim, você se cuidar, se alimentar, tudo isso é bom. Mas a primeira coisa que você faz, a primeira coisa que é mandamento, Jesus falou. Você se lembra? Isso. A primeira coisa não é se alimentar, não é cuidar da vida. A primeira coisa é Deus. Será que nós, como cristãos, colocamos todas as coisas primeiro Deus? Esse é o ponto. Vou tentar colocar, irmãos, uma coisa que está acontecendo e eu quero colocar isso com naturalidade. Não é nada em relação a todos nós. Mas eu sei que existe isso. Hoje existe um evangelho pregado suave.
com facilidades, com empenho em algumas coisas. Eu quero explicar isso para você entender. Existem evangelhos que são pregados que diz que você é vitorioso, que você é um vencedor, que você é capaz, você vai conquistar, você vai ser abençoado, você vai ser isso, como fosse um treinador ensinando a tua capacidade de se estimular. O evangelho não é isso. Quero que você entenda. O evangelho é nascer de novo. Você nunca vai encontrar evangelho, Jesus dizendo assim: vamos lá, guerreiro, vamos correndo, vamos embora, os discípulos aqui atrás de mim, 1, 2, 3, 4. Você nunca vai ver isso. Ele vai dizer assim: ó, morre para você e siga-me. Só que existe um evangelho aí meio... E eu não quero... Você vai dizer assim: mas irmão, isso aí não ajuda? Ajuda. Depende do local onde que está. Mas você não pode tirar uma verdade do evangelho para colocar outra coisa. Daí não. Daí você está abrindo só uma linha. Não. Você tem que ter um entendimento para você. Ó. O padrão para a nossa vida cristã arrependei-vos de cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para depois o quê? Receber o Espírito Santo e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir da era que você é nascido de novo, tem uma coisa que você faz. É o que Jesus falou para aqueles que perguntaram: eu o adorarei e amarei a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu conhecimento, e tudo que eu tiver, eu vou fazer isso primeiro. E depois, amarei o próximo como a mim mesmo. É só isso que Jesus falou. E é só isso que ele firmou em todos os mandamentos. Só essas duas coisas, você imprime tudo. Agora, o que não podemos fazer é querer criar outro tipo de evangelho que não vai ajudar a nós. Então, falado isso, vamos à frente agora. Você percebeu que aqui diz duas coisas e a outra é cuidado da vida. E ele vai continuar dizendo assim, ó: porque virá como um laço sobre todos. Você percebeu? É um laço sobre todos, sobre a igreja do Deus vivo, sobre também o mundo. Esse é o laço. E qual é esse laço? O laço está envolvido com o quê? Cuidado da vida está envolvido com o quê? Economia. Sabia disso? Não. Tem uma coisa, irmãos, dentro da igreja que é tabu. Quando você fala de economia, é tabu. Na hora. As pessoas ficam assim: o que ele tem que falar da economia, o que eu ganho, o que eu não ganho? A primeira coisa que vai bater vai ser isso. A segunda coisa que é muito tabu é quando a gente fala uma pregação de casais. Fala sobre o casal, fala sobre o esposo, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre isso. Isso aí já dá tabu. Tem gente que se espinha toda e pula lá na rua. Por quê? É um tabu. Mas, irmãos, eu quero que você entenda: os tabus têm que ser abertos. Os tabus têm que ser falados. Por quê? Isso vai melhorar a tua estima, vai abençoar o teu lar e vai processar bênçãos para ti. Por que isso? Porque Deus tem uma maneira de ser. Ele tem a maneira da finança, ele tem a maneira do casal, da esposa, do esposo, do filho, dos filhos. Eles têm as linhas todas ali. Você acha que não está escrito aqui? Está escrito aqui. Aí que está a chave. E esses segredos, irmão, só vou dar um exemplo para você entender. Nós somos humanos. Ou você é algum extraterrestre que eu não conheço? De repente eu estou falando com um extraterrestre. Não, nós somos humanos. Você já percebeu uma coisa? Em relação ao homem, a maneira que o homem é, ele com sua esposa, ele passa o seu sentimento com um abraço, com um beijo. Essa é a natureza humana do homem. E da mulher, você sabe?
Ela gosta que o homem sente ali e converse com ela. Ela quer que o homem chegue lá e ela quer conversar, falar algumas coisas, dizer isso e aquilo. Essa é a natureza da mulher. Só que parece que os homens não sabem nada disso, né? O homem chega em casa, não quer mais saber, quer tomar um banho, né? Eu vou deitar e dormir. E ela que estava ali querendo conversar com ele há tempo. Você percebeu uma coisa? Essa questão é humana. Essa questão... Não é verdade, irmã? Eu acho que é verdade. Se você quiser levantar, você vai saber que é verdade. Você quer chegar lá que o marido possa ter um tempinho, mas parece que o marido tem vezes que não entende isso. Ele pensa que só dar um beijinho, um abracinho está o suficiente. Não é isso não. Sente ali, ó. Ó, faça parte do seu marido, sente. Opa, vou sentar. Fala, meu amor. Faça isso. Você está amadurecendo o teu casamento. Você não quer que um casamento seja maravilhoso? Você tem que produzir padrões bíblicos. Então, eu só falei isso para mostrar para vocês o que é tabu. Você entendeu? O que é tabu? Tem muito tabu aí no meio. Mas o meu assunto não é esse, tá? Mas só quis alertar uma coisa. Então, eu estou falando dessa questão assim, ó. Cuidados da vida. O cuidado da vida produz um quê? Uma ansiedade. Só que um filho de Deus, ele pode ficar ansioso? Já falamos sobre isso. Pode. Dá uma ansiedade? Pode. Um filho de Deus pode ter depressão? Pode. Meu Deus, ignorante. Isso é verdade? É a verdade. Agora, pode ser tratado? Pode. É outro tabu, irmão, quando a gente vai falar sobre essa questão. Por quê? Irmão, como um filho de Deus vai ter isso na situação da vida dele, mas ele não segue a Deus? Como é que pode? Não vai... Já entra para outro caminho. E isso, irmão, eu quero dar um quadro para você entender claro isso. Vamos ver se a gente consegue agarrar nessa situação clara. Deus teve que tratar Elias. Por que Deus tem que tratar Elias? Por causa de uma necessidade. E se você ler, eu quero ler isso aqui porque isso aqui é importante. Quando a gente lê, a gente tem confirmação da palavra de Deus, irmão. Olha só. Está em Reis, no verso 19, no versículo 4. Eu vou ler em diante. Preste bem atenção. Estamos falando de uma situação de ansiedade, de coisas, que acontecem. Elias vai lá, recebeu uma unção. Todo aquele processo, ele vai lá, mata os 400 de Baal lá, que é adorador. Você sabe tudo isso, né? Mas quando ele se depara aqui, ele vai dizer assim, ó, lá no 4. Ele, porém, foi ao deserto, uma caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Zimbro é uma pequena árvore, que dá uns frutinhos roxos. Zimbro. E pediu para si a morte e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Mas você antes viu o que ele falou? Quando a pessoa está com um problema, não é ela falar isso? Senhor, toma a minha vida. Não é isso? É. Mas por que ela está falando? Por que ele está falando isso? Porque ele precisa ser tratado. Como é que um cristão não vai ser tratado se está falando assim, eu prefiro morrer? Ele precisa ser tratado. Agora, você é um filho de Deus, você tem que entender como trata essas coisas. Deus deixou tudo na Bíblia. Está formado um padrão para você entender. Olha, agora escuta o que ele vai dizer. Isso é interessante, irmão. Ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então, olha, ele deitou. Quando a gente está numa situação, a gente só quer estar onde? Na cama. Deitado. Desanimado. Ou não é verdade isso? Ou eu estou enganado com essa questão? Olha aqui. Ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta, come.
Um anjo veio, levanta, come, vamos ver o que ele comeu aqui. E olhou, eis que a sua cabeça estava um pão cozido sobre as brasas e um bocado de uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou a deitar novamente. Tem vez que a gente está no hospital ou está um pouco doente, aí vem um anjo. O anjo pode ser até sua tua esposa, né? Acorda, amor. Ó, come um pouquinho mais. Quer um pouquinho de água? Come isso aqui, pega um pouquinho de água e come. Pode ser o contrário, não pode? Também pode. Ali vem um anjo e deu um pão, ele comeu o pão, ele bebeu água e ainda ele está em ansiedade. Ele está com um problema. O que ele faz? Dorme de novo. Escute bem. Isso é bom, irmão, para você entender. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta e come. De novo ele fala isso. Porque te será muito longo a caminhada. Aqui tem um segredo, irmão. Aqui eu vejo um segredo muito importante. Você percebeu que o anjo vai lá, toca na valesa e diz: ó, coma de novo, pega o pão, a água, se alimente, porque eu tenho uma missão para ti. Uma jornada. E a jornada é até um monte, e lá você vai levar 40 dias e 40 noites nessa caminhada. Quando a pessoa está desanimada, você percebeu uma coisa, quando você dá uma missão para ela, depois que alimentou, que ela está bem, você dá uma missão para ela, o que ela faz? Ela quer fazer aquilo. Ela nunca quis ficar deitada na cama, ela nunca quis fazer aquilo, aquelas outras coisas, mas quando você exerce isso, você está estimulando isso. Mas a gente pensa que é o contrário. E ali Deus, olha só o que o anjo fala. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que faz aqui, Elias? Você está percebendo uma coisa? Deus, a palavra veio para dizer assim: Elias, o que faz aqui? Será que Deus não está sabendo o que está acontecendo com Elias? Mas ele quer uma resposta dele. Muitas vezes a gente pode ter uma resposta de uma pessoa: o que está acontecendo com você? Não é uma frase melhor para quando você vê que uma pessoa tem uma necessidade? O que está acontecendo? Eu estou preocupado com você. Você mostra um contato com a pessoa. Aqui Deus está tendo um contato com Elias. O que você faz aqui, Elias? Escute bem. E ele disse: tenho sido muito zeloso, graças a Deus, Elias, pelo Senhor Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Olha o pensamento dele, capta o pensamento de Elias: só eu que estou aqui, não tem mais ninguém, Deus. Só eu fiquei e buscam a minha vida para tirá-la. Você percebeu aqui? O que ele está pensando? Que ele vai morrer? Que alguém está perseguindo ele? E não é assim que acontece com a pessoa que está deprimida? Você sabe o que eu estou falando. Deus tem que tratar Elias e mandar ele para outra missão. E nessa missão que ele faz, ele se depara com 7.000 homens, mulheres, né? Homens ali, que não dobraram o seu joelho para
o deus Baal. Você começa a entender agora? O que acontece com Elias? Refrigera novamente. Você percebe como é que é essas coisas? Então essas coisas são importantes você entender, porque todos nós, você diz assim, comigo não acontece, tome cuidado. Ah, contigo não acontece? É? Tome cuidado. Ah, eu não, eu tenho a mente forte. Tome cuidado. Homens de Deus aconteceram, e tem vários. Eu posso falar de pregadores da nossa era, nosso mais ou menos ali antigo, que sofriam com isso, pregavam com isso, tinham essas batalhas com ele. E isso, irmão, Satanás, ele criou uma armadilha para o nosso tempo. Por isso que eu estou explicando essa situação, mas Satanás criou uma armadilha para o nosso tempo. O que Deus fez? Então ele tinha que ter uma coisa na Bíblia que ele protegesse nós. Amém? Porque senão, o que adianta ter uma armadilha que vai pegar todos e não ter uma proteção que Deus possa dar para não cair nessa armadilha? Olha, irmão, isso nos coloca uma posição. Eu vou falar algumas coisas porque o irmão Brian, né, para você entender, ele fala sobre esse assunto também, muito mais profundo do que eu. E eu quero dizer uma coisa para você, preste bem, ele fala em 6 coisas que acontecem com a pessoa. A primeira é a ansiedade. Depois ele vai dizer que a ansiedade, a Bíblia fala isso, é a falta de fé. Interessante isso, né? Depois vem a compulsivo, ser compulsivo. O que é ser compulsivo? É repetir coisas que não é boa para a sua vida, tu vai repetindo, tu vai agindo daquela mesma forma, você não tira aquelas coisas ruins e fica sendo compulsivo, então você fica repetindo aquilo. Depois vem a obsessão. A obsessão é tipo uma coisa assim, irmão, para você entender, para me usar uma palavra só. Obsessão é quando você começa a não respeitar as linhas que é para ser respeitadas. Daí entra na obsessão. E depois da obsessão vem a fobia. A fobia é um processo de medo. Agora, Deus colocou medo em seus filhos? Deus coloca amor em seus filhos. Deus nunca vai colocar medo em seus filhos. Por isso que, irmãos, esse é um trabalho de formiguinha. Você, como pai e mãe, deve ensinar e não colocar medo em seus filhos. O medo afasta você de Deus. Depois vem a depressão. A depressão gera o quê? Um mau humor. Uma coisa que produz em você que você não quer ficar mal-humorada, mas está ali produzindo isso em você. E depois vem a dissociação. O que é dissociação? É você desconectar das pessoas próximas de você. Você entendeu isso? Parece uma aula de ciência, né? Psicologia, né? Não. Isso é o que Satanás faz como armadilha. Vamos entrar agora. Quando você se depara com essas coisas, irmão, pense, esse é o tempo que está acontecendo mais isso. Porque o irmão Brando, se você é um bom leitor da mensagem, irmão, ele vai dizer assim, ó, as pessoas estão ficando demente. E quando você fala demente, há um problema. Não que ela está louca, mas ela está ficando demente. Algumas situações que vai encaixando e produz isso. As pessoas estão dele, vai dizer assim, ó, eu vejo aqui que as pessoas estão ficando nervosas. Será que Deus quer que você fique nervoso? Nunca Deus vai querer que você fique nervoso. Eu tenho uma mensagem do irmão Brana que ele fala sobre uma questão de um casal que a esposa queria separar e ele não fez nada de errado. Ele estava assim, mas ele falou assim, irmão, isso é Satanás. Olha, isso é Satanás querendo deixar você nervoso. O que você faz? Ele vai dizer assim, ó, você não fez nada? Ore.
Siga a sua vida em paz, tranquilamente, e ore. Porque você ama a sua esposa? Você ama a sua esposa? Amo. Ore. É fino isso, né? Mas está dentro da mensagem. Esse é um momento para nós pensar, porque será que a gente não está sendo bombardeado por Satanás em nossos lares? Você já pensou isso? Você já meditou? Será que você está sendo um bom marido mesmo? Você está sendo uma boa esposa? Vamos ver qual é o problema maior que temos hoje aqui. Olha só, vê se não é isso. Vamos ver se não é isso. Depois você me diga. Ao homem, ele é o homem da casa. E a mulher tem que ser, a palavra diz que tem que ser submissa ao... Irmãs, mas a era não diz isso, né? O que a era diz? Não é para ser submissa. Agora, pense bem. Pense bem o que eu vou falar. Depois vocês avaliem se isso não é importante. Diz a palavra de Deus, como Jesus amou a igreja e morreu por si, o marido tem que quê? Tem que morrer? Pela sua... Oh, esses homens aí estão tudo frouxo mesmo, né? Cambada de frouxo. Você tem que morrer por quem? Pela sua esposa. Essa é a palavra que diz. Jesus morreu pelo quê? Eu não estou escutando daqui. Eu também concordo, Pedro. Mas também tem o outro lado, né? Mas isso. Você percebeu? Peraí. Mas submissão é uma coisa tão difícil, irmão Arantes. Não. Vamos entender isso antes que você entre por outros caminhos. Vamos entender isso. Você não quer que o seu lar seja abençoado? Ô esposa, não quer? Não quer que seus filhos sejam abençoados? Então você é aquele padrão que está ali. Você sabia que você é o maior padrão dentro do lar? Sabia disso? Por quê? Olha só. Mas eu estou submissa ao meu marido. Não, mas você é aquele que está ali. Você vai produzir uma coisa muito importante. Você vai começar a mudar toda uma estrutura que o próprio marido deixou a você. Olha, irmão. É como você assim, ó. Ele fala assim, ó. Aqui, essa é a tua empresa. Está nas tuas mãos. Daí o marido tem vezes que vem intervir algumas coisas só por alguns momentos. Mas de pouquinho ela está de novo nas tuas mãos. Ou não é? O marido tem que, olha só, se for analisar isso, biblicamente, hein? Biblicamente ele vai ter que suar, porque a Bíblia diz que ele tem que suar, ele tem que trabalhar, ele tem que se esforçar, ele tem que lutar pelo seu lar, toda aquela coisa, tudo. Mas a mulher tem que morrer pelo marido? Está escrito alguma coisa na Bíblia aí? Você está entendendo aonde que eu quero chegar? O marido, ele chega ali, ele quer ver a esposa feliz, tudo feliz, e ele faz assim, ó. Ele vai, recebe, pega o prêmio e diz assim, ó, é tua. Você já percebeu isso, esposa? É teu. E outra coisa, ele faz de tudo para agradar a sua esposa. Você pensou nisso? Só que a ideia hoje no mundo virou outra coisa, irmão. Entrou para 2 quadros que eu quero que você entenda. Entrou para um quadro que é o feminismo e o machismo. Cristão não é machista e irmã ou filha de Deus não é feminista, é feminina. A mulher tem que ser feminina. O homem tem que ser masculino.
Coitado da nossa geração, né? Eles não sabem mais o que é isso. Eles não sabem nem quem mais. Elas querem ser feminina. Não, elas querem ser feminista. Meu Deus do céu. Se você souber o que é isso, minha irmã, nunca mais você vai falar essa palavra na boca. Por quê? Afronta ao Deus vivo, afronta a bênção no lar, afronta um monte de coisas, irmãos. Eu queria te dizer uma coisa, irmã. O que Cristo faz por nós? Ele entrega o reinado, Ele entrega a sua vida, Ele morre por você, Ele ama você, Ele quer o melhor para você. Será que o marido não é a mesma coisa? Não. Só se eu tenho alguns maridos aí que tem que dar uma chibatada, né? Daí vocês falam comigo, irmã, que eu vou dar uma chibatada nesses maridos. Por quê? Isso faz parte do cristianismo, irmão. Muitas vezes aconteceu no Brasil, esse é o problema. A gente vinha de uma cultura machista. E claro que ela lutaram para derrubar muitas coisas. Claro que muitas conquistas tiveram aí. Eu sei que teve na lei, teve muitas outras conquistas. Mas agora parece que está passando dos limites, né? Você entende o que eu quero dizer, né? Então, é muita coisa que não é benefício para o lar cristão e nem para o benefício das próprias pessoas aí fora. Mas se você for falar isso, vão chamar você de louco, né? Então, vamos continuar aqui. Só para me passar, para dar essa ideia para você. Busque bem aqui, ó. Eu vou entrar em outro assunto aqui, ó. Quando você percebe que em Mateus 24, que eu quero ler também, Mateus 6 no versículo 24. Tem coisas que eu não entendo. Tem vezes que eu fico pensando, Deus, por que tu me direcionasse a esse caminho, né? Eu já tinha um assunto, mas graças a Deus, né? Perceba bem aqui, ele vai falar assim, ó. Vamos lá no 25. Mateus capítulo 6, 25. Ele vai dizer assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha só o ponto-chave. Não é a vida maior do que o mantimento? Amém? Não é o corpo mais do que o vestuário? Amém? Então, será que Deus não sabe o que você vai comer, o que você vai vestir, o que é isso? Vai, Ele sabe. Agora, Ele está querendo que você só não bota o olho só na armadilha, que é os cuidados da vida, mas confie no que Deus está dizendo para você. Ele vai continuar dizendo, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem secam, nem ajuntam, nem contudo o vosso Pai Celestial alimenta. Não tende vós muito mais valores do que ela, a qual vos poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covo à sua estrutura. Se Deus cuida das aves, você não tem mais valor? Tem. E é aqui que é o ponto, irmão. Confia na promessa, Deus vai cuidar de você. Você não confia na promessa, você está solo. Esse é o problema. Olha aqui, ó. E quando ao vestuário, porque andais solícito ou preocupado, essa palavra é. Olhai para os lírios do campo, que eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu daquela maneira. Então Jesus está dando uma dura para levar a um pensamento só. Ele vai dizer assim, ó, olha só qual é o pensamento. Pois se Deus assim enfeita as ervas do campo, que hoje existe e amanhã lança no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé. Você entendeu? Mas irmão está dizendo que a gente não deve mais trabalhar?
Não. É isso que eu estou dizendo? Eu só estou dizendo para você mudar o foco em isso, em Deus. Porque a palavra diz assim, ó, quando você mudar o foco a Deus e confiar nas promessas de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas na sua vida serão acrescentadas. Então, peraí. Daí tu vai, olha só como é que é o pensamento humano. Então todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu queria ter aquele carro do ano. Epa, é isso que está na Escritura? Eu queria aquela casa nova lá. É isso que está na Escritura? Que as coisas serão acrescentadas. É como você ouve. É como você compreende. Agora eu posso dizer uma coisa na Escritura que está na Escritura. E se você quiser procurar, aqui, os filhos de Deus terão 10 vezes mais. Você já pensou que será que Deus já não deu 10 vezes mais a ti? Aí, ó. Você está vendo? Aí, ó. Você não deu mais a você? Eu estou de testemunha também. Aqui. É isso que eu quero que você entenda. Aqui. É aqui. Não é lá não. Aqui. E se você tiver consciência, você vai logo perceber que você já tem mais do que começou na vida, quando você não tinha nada. Isso é Escritura. Então ela está fundada ali, firmada ali, convicta ali. Então, é isso que eu quero que você comece a compreender. Eu estou descansado em uma coisa para você não canalizar a ansiedade, esses problemas todos que estão acontecendo nesse mundo. Eu estou tentando tirar os olhos que vocês que ficam olhando nos cuidados da vida assim, ó. Meu Deus, os cuidados da vida. E as coisas estão acontecendo aqui, e Deus está dizendo assim, ó, você vai ser abençoado aqui. Não, mas eu só quero ser por aqui. Não, mas aí não dá, meu filho. É aqui, abra os olhos, olhem para mim. Aí o que acontece? Quando o homem muda, quando o seu coração muda, quando a sua vida começa a mudar, não é uma coisa assim, não. O pastor falou isso, então agora eu vou ter que olhar só para Cristo. E você ainda não entendeu. Só você conseguiu palavras para sua mente. Não, quando você realmente entregar a sua vida a Cristo, você vai ver que está começando uma mudança. E a prosperidade, ela começa aí, na sua vida com Cristo. Você vai ser próspero. Você vai ser abençoado. Você vai ter coisas que você pensou assim, meu Deus, o que é isso? Daí você vai dizer, prosperidade. Não. Prosperidade. Eu estou tendo paz. Eu estou tendo tranquilidade. Agora eu venho aqui, faço o serviço e tenho prazer. Eu vou abençoar aquela pessoa que fez aquilo. Você vai reproduzir isso. Vou dar um exemplo para você. Eu sei que temos irmãos aqui, eu sei disso, eu já trabalhei com também lava carro. Lava o carro, limpa o carro, tudo certinho. Chega lá, Deus te abençoe, dá a chave para ele que Deus te abençoe demais. Quando você começa a produzir isso gera uma coisa. Mas você tem que fazer isso do coração. Isso produz, alavanca outras coisas. Vamos para frente. Quero que você entenda isso. Olha a palavra que vai dizer em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansioso por coisa alguma. Coisa alguma. Então, nada faz você me aqui dizer que você tem que ficar ansioso por causa disso. Não vai adiantar, a tua ansiedade não vai mudar nada. Então, o que ele quer dizer? Olha só o que ele vai dizer a palavra. Mas em todas as situações, pela oração e súplica, e com ação de graça, olha essa ação de graça, apresentai os seus pedidos a quem? Ao pastor. Não, apresentai os seus pedidos a Deus. Senhor, tu sabes que eu preciso disso. Mas você viu ali, ó, oração, súplica, e você ter graça. Por isso que você primeiro tem que produzir bênção. Para você também, nessa condição que você vai produzindo, a sua vida vai ficando leve. E aí vai vir as coisas para você.
Enquanto se você não produz isso, você não recebe. Olha, irmão. Olha aqui, ele vai continuar dizendo. Olha só o que ele vai dizer. Apresentei seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações dos vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha. Você está percebendo? Você entendeu essa escritura? Leva para casa. Filipenses 4:6. O que essa escritura está falando? Paulo está dizendo uma coisa assim, ó. Mude a sua mente. Não seja mesquinho. Mude a sua mente. Agradeça a Deus. Louve a Deus. Mostre isso a Deus que você... É isso que está acontecendo. Porque se a gente não conseguir mudar a nossa mente, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Nada. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. Irmão Branda vai falar perguntas e respostas. Eu vou ler isso aqui. Irmão, veja, deixe-me dizer. Ela vai... É isso que eu... Escute aqui, ó. Isso vai nos ajudar. É o que eu estava pegando e agora... Escute, irmão. Preste bem atenção nisso. Irmão, veja, deixe-me dizer. Ela vai processar para obter o divórcio. Isto é Satanás. Vê? Você não deveria fazer isso. Mas se você é um cristão e não fez nada no mundo para impedir aquela mulher, então é Satanás que está fazendo isso. Ele está apenas tentando acabar com você. Preste bem atenção, irmão. Agora, se ela é uma das eleitas de Deus, ela virá a ele. Se ela não for, não vale a pena se preocupar com ela. Parece que ficou meio grosseiro, né? Então, se isto acontece, se você se preocupa, isto prejudica a sua saúde. Não é isso? O que a gente aprendeu até agora? Que a gente não deve o quê? Se preocupar. Mas por que não devemos se preocupar? Porque a preocupação não vai fazer mudar nada. Você tem que entrar em quê? Oração. Olha aqui. E é isso que Satanás quer fazer. Ele está trabalhando, eu sei, em você. Então, você simplesmente entregue tudo a Deus. Continue servindo a Deus. Tão feliz. É isso que o mundo não consegue entender, irmão. Estou numa prova, estou numa luta. Satanás está usando uma pessoa. Ele está combatendo você. Você tem que estar o quê? Você já fez uma revisão, você já tomou o alinhamento, você vê que não fez nada contra aquela pessoa, nada fez, você diz assim, Senhor, tenho me esforçado o máximo. Agora você o que vai fazer? Descanse, entregue a Deus. Não é isso que ele fala? Então vamos ver o que ele vai dizer aqui agora. Olha aqui, ó. Então, você simplesmente entregue tudo a Deus e continue servindo a Deus, tão feliz quanto você pode ser. Deus cuidará do resto. Ajoelhe-se, se ajoelhe e ore. Como você ou qualquer coisa, vou orar sobre o assunto. Apenas diga, Senhor Deus, eu amo ela. Olha só aqui, irmão. Aqui é outra chave que eu quero que você pare. Olha só o que ele vai dizer. O que o irmão Bruno está dizendo? Senhor Deus, eu amo. Ela é a mãe dos meus filhos. Se ela for e dizer, eu simplesmente entrego tudo a ti, Senhor. Eu os quero salvo. Você um dia falou isso aos seus filhos? Eu quero ele salvo. Aí que está a chave. Irmão, não adianta ficar aqui, ó. Eu quero que meus filhos sejam salvos, eu quero que meu marido mude, eu quero que a minha esposa mude.
Mas tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Nunca saiu aqui, ó. Não funciona. Não funciona. Daí você diz, não, mas... A Bíblia diz orar. Orar. Eu estou no local e estou falando. Eu estou pedindo. Olha aqui. Você sabe que eu sei, mas não posso ir mais longe. Ela vai se divorciar de mim de qualquer maneira. Eu não fiz nada. Se eu tenho revelado para mim, eu vou consertar isto. Se alguma coisa, né? Se Deus revelou isso para ele, se algum problema aconteceu, eu vou consertar isso. Eu farei qualquer coisa. Então, entregue isto ao Senhor e apenas deixe em paz. Então, apenas deixe em paz. Você começou a entender isso? Isso é para todas as ações, irmão. Você tem que entender que você tem que estar em paz. Tem um problema lá, tem uma dificuldade lá com alguém, ou tem uma dificuldade com um filho. Você faz o quê? Ora a Deus e deixa o quê? A coisa em paz. Porque a ansiedade, vai vir os pensamentos, não vai ajudar. Quem vai ajudar a fazer toda uma mudança é o Deus Todo-Poderoso que você confia. É esse que vai acontecer, é isso que o irmão Bruno... É por isso que ele vai dizer assim, para você não ficar preocupado e depois cheio de problemas, sem paz, triste, mal-humorado, e vai gerando outras coisas. Olha aqui. Ele vai dizer assim para nós. Mostramos como a ansiedade é o resultado da falta de fé. Por isso que eu falei que a ansiedade é falta de fé. Não estou eu falando isso. A confiança em Deus. E, portanto, tentando tomar o nosso próprio caminho de vida em nossas próprias mãos. Encontramos em Provérbios 16, 9, que o coração do homem traça o seu caminho. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Você pode, com o seu coração, pensar, eu não vou traçar um caminho. Mas ele vai dizer assim para você, ó. Mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Irmão, quando você tem um desejo, porque nós somos seres humanos, temos desejo. E quando você imprime esse desejo em seu coração, eu vou fazer uma pergunta, será que Deus não tem prazer em fazer isso por você? Tem. Prazer, Ele tem prazer. O problema é como você está com essa ação. Porque assim, você daria alguma coisa ao seu filho que sabe que ele vai ser destruído naquilo que você vai dar? Você nunca daria, né? Porque você sabe que se eu der aquilo, ele não vai saber usar, ele vai se destruir, você daria? Deus sabe isso antes, muito antes. Então ele não dá aquilo porque ele sabe que aquilo ali será a destruição da sua vida. Então ele não vai fazer isso. Por isso que muitas vezes, agora quando você alinha com o pensamento da verdade, com o pensamento de Deus, ele vai te dar aquilo, ele tem prazer em dar para você. Como um pai quer dar uma boa coisa. Por isso que Jesus falou assim, você sendo mau, dão boas coisas aos seus filhos. É bem isso. Agora imagina o Pai espiritual, o Deus espiritual. Aí que é o ponto-chave, né? Você começa a entender o que Deus quer fazer. Porque olha só o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, olha irmão. Ele vai imprimir. É por isso que lemos em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já começa aí. Você é um filho de Deus? Quem será contra você? Também mostra que o propósito de Satanás é obter o controle de nossas mentes. Mas como é que ele faz o controle da tua mente? Olha só o que ele vai dizer. Ele faz isso acertar sobre a sua influência.
Irmão, alguém vai e entra com influência em você. Eu não sou influenciado. Mentira. Todos nós somos influenciados. Sabia? Todos nós aqui. Por isso que Deus está ensinando para sermos filhos de Deus, que emanamos luz. Agora, a luz que está no mundo, a luz dessas pessoas que estão no mundo, não é uma luz boa. É uma luz de trevas. Aí que está. Por isso que você pode ser influenciado para o mal através do quê? Olha só, irmão. Vamos ver se eu acho que você está aí. Ó. Olha, então, quando você for para casa, sempre se lembre disso aqui. Ó. Olha só. Está ali no primeiro salmo, por acaso? Não, está ali no primeiro salmo. Por quê? Porque Deus quis colocar aquilo ali para mostrar uma clareza. Ele bota aqui no primeiro salmo isso, e no último salmo ele fala de adoração. Olha só aqui, olha o primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de quê? Ímpios, e nem se detém a caminho de pecadores, e nem se assenta à roda de escarnecedores. Você sabe o que é isso, essas três coisas, né? Agora olha o que ele vai dizer. Antes tenham prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como o quê? Árvore plantada junto a ribeiro d'água, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você agora entendeu? Se você vai escutar um ímpio falando, você prospera? Aí está o segredo. Daí você vai dizer, aí o que o irmão falou do Salmo 150? Está aqui, vamos falar para a gente escutar. Está aqui, você acompanha para mim. Se você chega em casa, leia com mais clareza, né? Tem vezes que a gente fala muito rápido. Olha só, o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu quê? Santuário. Louvai no firmamento do seu poder. Louvai pelos seus atos poderosos. Louvai conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com som de trombeta, louvai com salteiro, harpa, louvai com adufre, a flauta, louvai com instrumento de corda, com órgão, louvai com símbolo sonoro, louvai com símbolos altinantes, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quer ver uma coisa aqui? Vai na sua casa, você já viu o passarinho? Ele está louvando quem? Louvando ao Senhor. Lá o beija-florzinho lavando, na flor, faz aquele movimento, chupa aquele, né? O que ele está fazendo? Louvando ao Senhor. Olha, irmão. E nós? Louvamos ao Senhor? Amém, né? Graças a Deus. Eu vou dar como roda ali, aquele do rodapé, né? Aquele tem vezes que a gente pega lá e anota ali no rodapé. Quando você estiver passando por luta, quando você estiver passando por roda, louve ao Senhor. Todos os homens da Bíblia, quando eles estavam nessas batalhas, eles louvavam o Senhor. Todas as mulheres louvavam o Senhor. E no momento que eles estão louvando, os quadros mudam, Senhor. Você está com uma luta em casa, você de repente está passando ferro, fazendo isso, fazendo aquilo, o marido pensa que é tudo fácil, né? Deixa ele passar uma semana passando roupa para ver se ele é fácil. Ele já não vai querer mais. É isso que eu vou falar para você. Você louve o Senhor. Além daquele serviço, tem vezes que é um pouquinho monótono, né? Para não dizer ser monótono, né? Mas quando você louva, parece que o tempo passa. Você entende isso, né? Mas só você não vai poder me dizer assim, eu não queria ser nascido mulher, eu queria ser nascido homem. Não faça isso. Tudo que eu estou falando para ti, muitas pessoas já falaram para mim.
Mas o que eu quero dizer para você: será que Deus errou em fazer você? Será que você acha que você é um perdedor? Você nem compreendeu entender. Se eu for pegar o teu nascimento, você já é um campeão. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, e você foi escolhido para ser você. 2 milhões, né? E você é aquele. O que você então está fazendo aqui também? Pense nisso, irmão. É porque você não vê a amplitude que é isso. Agora, às vezes, de quantos milhões tem na terra, hoje você está sentado aqui para ouvir a palavra de Deus, e você sabe que vai para a eternidade, você pertence à eternidade, você é um filho de Deus. Quem é que falou isso para você? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo colocou isso no seu coração. Você já pensou nisso? Isso é momento de dizer assim: glórias a Deus, obrigado, Senhor, eu sou o teu filho, eu vou voltar para casa, eu estou indo. É nós clamar, mas parece que as coisas do dia a dia vai nos apertando, as coisas da cidade vai nos apertando, e de pouquinho a gente não sabe quem é mais. Daí você tem que dizer assim: ei, você é um filho de Deus. Ei, você é uma filha de Deus. Ei, você é um filho, acorda. Vem, filho de Deus. Vamos cantar esse amém? Lembro-me uma vez.